Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, tá? Com o título Organização de Slides para Apresentação Oral. Eu sou a professora Isabel, tá? E é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai começar relembrando, tá? Algumas aulas que vocês já tiveram. É um tema bem interessante, falando sobre tecnologia, como você usar as ferramentas de tecnologia para ter uma boa apresentação. Então, vamos lá. Relembrando, então, ao longo da sua vida escolar, você já teve que apresentar para o professor, para a turma ou para a escola inteira o assunto que você estudou? Né? Se você já fez isso, tá? Se sim, né? Então, você provavelmente fez uma apresentação oral, que faz parte do nosso dia a dia. Nessa aula, você vai conhecer mais sobre essas apresentações orais e um recurso para colocá-las em prática. Para isso, reflita sobre o que já sabe e ainda precisa saber sobre esse assunto. Então, temos aí uma apresentação oral e os detalhes sobre ela. Como você vai fazer uma apresentação oral melhor? Então, temos aí o que é uma apresentação oral, o que é preciso considerar para realizá-la, que material de apoio podemos utilizar para apresentar as informações e para que o público acompanhe a apresentação, para que serve, ou seja, para que fazemos uma apresentação oral. Então, o que é, tá, essa apresentação oral? É uma exposição feita oralmente sobre um tema, por exemplo, arte, ciência, política, e geralmente para um público mais restrito, né? Ou até muitas pessoas. Para que serve? Fazemos uma apresentação oral com o objetivo de transmitir informações, descrever e explicar um tema ou pesquisa, sobre o qual estudamos muito e queremos divulgar para o espectador que assiste a essa exposição, né, que seria a nossa plateia. Então, sobre a apresentação oral, o que é preciso considerar para realizá-la? Quanto ao estilo, uma apresentação oral é formal e organiza-se a partir da seleção de informações e ideias principais e secundárias. É composta pelas etapas seguintes: abertura, introdução ao tema, apresentação do plano de exposição, desenvolvimento, conclusão e encerramento da apresentação. E aí, na continuidade, né, nós devemos, para preparar, é preciso definir os objetivos de apresentação, refletir na sua função durante uma exposição, né, será informar, persuadir, abrir pistas de reflexão, colocar questões para um debate e etc. Também pesquisar sobre o assunto em fontes variadas para reduzir o risco de apresentar informações confusas e incorretas, selecionando as informações relevantes para cumprir o objetivo. Além disso, nós devemos delinear a estrutura da apresentação, fazendo para isso um plano para as etapas de apresentação. Aí esse plano segue dessa forma: com abertura, introdução e tema de apresentação do plano de exposição. O que é isso? Você vai dar início à exposição e apresenta o conteúdo, identificando os vários tópicos do desenvolvimento. A introdução tem que dar ao ouvinte todos os elementos necessários à sua compreensão, esclarecê-lo sobre o tema e sobre os objetivos, de modo a despertá-los o interesse na apresentação. Já no desenvolvimento, você expõe, demonstra ou defende as ideias principais, citando exemplos interessantes e analogias com casos conhecidos, de modo a garantir a atenção dos ouvintes e manter vivo o interesse deles. E na conclusão, que é o encerramento, você sintetiza e salienta as ideias principais de maneira que fique bem presentes na memória dos ouvintes. Faz também o encerramento da apresentação. E aí, que material de apoio utilizar para apresentar as informações e para que o público acompanhe essa apresentação? É difícil expor um assunto oralmente, sem uma boa preparação e sem um suporte. Dentre os vários materiais de apoio que você pode utilizar, está o slide. Este é um suporte visual importante para prender a atenção e envolver os ouvintes. Então, o que é o slide, né? O slide é um substantivo da língua inglesa que dá nome à ferramenta que projeta o conteúdo em um dispositivo eletrônico, como computador, televisões, projetor de multimídias, em salas de conferências, aulas, entre outros. Como organizar slides para apresentação oral? Vamos ver.
A exigência do conteúdo visual envolvente é grande em uma apresentação oral. Se você deseja capturar a atenção do seu público, precisa usar designs de apresentações criativas. Pense na última apresentação que você assistiu. Como será que foi? Como eram os slides? Eles tinham um esquema de cores? Havia muitos pontos ou parágrafos em um slide ou apenas tópicos principais? Os gráficos e diagramas eram claros ou eram toscos e difíceis de entender? E agora, criar uma apresentação de slides que envolva seu público significa incorporar imagens atraentes, visualizações efetivas de informações, tipografia adequada nos conjuntos de slides, do tipo que impressione e cative cada um com um certo charme, mas de uma maneira minimalista, que deixa o público focado no que realmente está sendo dito. E aí você está vendo uma pessoa aí fazendo uma exposição, conheça algumas dicas, né, para criar slides eficazes e bonitos. As dicas estão divididas em duas partes: os objetivos maiores e mais abrangentes e os pequenos truques para deixar a apresentação de slides mais eficiente e proporcionar uma eficiência visual que acrescente algo às palavras. Olha as dicas então, né, para os slides ficarem eficazes e bonitos. A criação de slide deve ser a etapa final do processo de desenvolvimento da apresentação. Pense na mensagem principal, estruture os pontos de apoio, ensaie e só então pense nos slides, que são algo que você acrescenta para melhorar a experiência de quem está assistindo. Então você vê aí que o slide ele fica em segundo plano. Primeiro você vai se preparar para o conteúdo. Na dica 2, crie uma identidade visual consistente. Em uma boa apresentação, cada slide parece fazer parte da mesma história. Isso implica em usar tipografia, fonte, letra, caracteres, estilos, formatos e disposição visual de palavras, cores e imagens iguais ou semelhantes em todos os slides. Dica 3. Pense nas mudanças do tópico. Você pode adotar um estilo para os slides do assunto principal e outro estilo, para que as mudanças, transições do tópico. Por exemplo, se a maioria dos slides tem um fundo escuro, com um texto em cores claras, utilize o fundo claro, com fonte escura, nos slides de transição. Isso faz com que os slides pareçam da mesma família. E a apresentação ganha textura e o público entende que estamos mudando de tópico. Dica 4. Em se tratando de texto, menos é quase sempre mais. O que quer dizer isso? Slides com muito texto devem ser evitados. Se tem muito texto, o público divide a atenção entre o que estão lendo e o que estão ouvindo. Tá? Então fica a dica aí para a gente usar menos texto e mais imagens. Dicas para criar slides eficazes e bonitos. É a quinta dica, tá? Use imagens que otimizem o significado. Então, nessa seleção de imagens, observe bem se combina com o que você está falando. Use imagens simples, incisas, pois elas fazem a fala do apresentador ressoar na mente do público, sem tirar-lhes a atenção, dadas as palavras ditas. Procure imagens que, 1. Diga muito sobre o conceito que você está abordando. 2. Não sejam complexas. Deve estar claro o porquê da imagem estar selecionada à sua fala. Por exemplo, a imagem a seguir, uma foto de um navio cargueiro prestes a tombar e naufragar, para introduzir uma apresentação sobre preparação para o fracasso. E aí, tanto o PowerPoint, que é um programa utilizado para a criação e edição e exibição de apresentações gráficas, como outros programas, vêm com diversos efeitos e transições. Se for utilizá-los, escolha os mais discretos. E aí, gente, um barulho de gota caindo, por exemplo, é um recurso que não acrescenta muito à experiência do usuário durante a transição do slide. E aí temos essa dica: vá devagar com os efeitos e as transições. Outra dica: não use o recurso autoplay em vídeos. Desative o recurso autoplay, que é reprodução automática, pois quando você avança a apresentação, pode ser que o vídeo demore a carregar. Então, o apresentador tende a clicar várias vezes na tentativa de dar o play no vídeo, fazendo a apresentação pular para o próximo slide.
Ao invés de habilitar o autoplay, configure com clique to play, clicar para avançar. Assim, você tem mais controle sobre o início do vídeo e pode até selecionar uma moldura para exibi-lo. Não há problemas em usar tabelas, né, numa apresentação, mas quase sempre isso resulta numa quebra de estilo no conjunto de slides quando são incompatíveis com o estilo que você está utilizando na apresentação. Então, observe bem, reproduza tabelas e gráficos de forma simples, nada de muito enfeite. Atenção! As dicas estudadas nessa aula são adaptações das dicas dadas por Aaron Westberg, especialista do TED, uma organização sem fins lucrativos, dedicada ao lema Ideias que merecem ser compartilhadas. Em uma conferência TED, pensadores e realizadores de todo o mundo são convidados a dar a melhor palestra de suas vidas, em 18 minutos ou menos. Fique atento! Quando pensamos em ferramentas para criar apresentações de slides, o senso comum aponta para o PowerPoint. Porém, existem diversas ferramentas alternativas, tais como Prezi, Canva e Google Slides, que permitem criar grandes apresentações. Então, você está conhecendo aí outros recursos, tá? E daí nós temos mais alguns modelos dessas ferramentas que você pode experimentar, que vai deixar a tua apresentação muito criativa, bem interessante. Atividade complementar. Gente, então, não esqueçam, uma apresentação de slides, né, é a companheira mais comum para o apresentador nas exposições orais, seja nas aulas presenciais, no ambiente físico de sala de aula, ou nas apresentações que você precisa fazer agora, nas aulas online, na sala de aula virtual, com a ajuda do Google Meet, por exemplo. Agora é sua vez. Prepare um slide para apoiá-lo na apresentação de um determinado assunto que estudou nas suas aulas. Lembre-se de garantir, né, que seu slide esteja claro, porque poderá usá-lo como apoio, tanto para você como para o público. Outra coisa, tem boa apresentação, ficando atento ao tipo de tamanho de letra e também a apresentação de imagens ilustrativas sobre o assunto. Além disso, é importante que você contenha recursos de áudio ou vídeo com boa qualidade de imagem e som, caso decida por usar esses recursos. Então, a gente fica por aqui. Agradecemos a participação de vocês e para mais dúvidas, mais pesquisas, acesse o site www.educ.ac.gov.br. Um abraço a todos!